Bem, hoje eu vim falar aqui com você que é pai, com você que é mãe, mas principalmente com o pai pela questão da rotina, pelo fator masculino e pela importância que o pai tem na vida do seu filho. Durante muito tempo da minha vida, eu identifiquei que havia um abismo na comunicação com os meus filhos, principalmente com o meu filho mais velho. E você, como pai, vai se acomodando com essa situação. Como líder da sua casa, você tem que tomar as decisões e assumir a responsabilidade para deixar que esse abismo não tome conta da sua vida e não crie cada vez um abismo maior, mais distante entre você e o seu filho. Quais foram os fatores que foram criando esse abismo? Primeiro fator, a falta de propósito de pai, porque a nossa rotina, como homem, como provedor do lar, pelo fator masculino, nos deixa um pouco mais fechado, nos deixa um pouco mais inacessível junto ao filho. Principalmente quando nós temos uma rotina muito grande de trabalho, uma rotina muito intensa com as tarefas do dia a dia, muitas responsabilidades. Geralmente nós chegamos em casa exaustos e na maioria das vezes queremos apenas jantar e até perder tempo com as telas em alguns casos. Quem está ali te esperando, querendo uma comunicação com você, você às vezes deixa de lado. Existe um boa noite, existe como vai, filho, mas ele não é com a devida conexão, ele não é com a verdadeira intenção, é como se fosse simplesmente uma obrigação. E o filho, ele percebe isso, porque quando não tem um interesse verdadeiro, ele começa a se afastar também do pai. Eu percebi que eu estava me distanciando dos meus filhos em um momento dos dois, né? Inicialmente do meu filho mais velho, e depois, quando a minha filha também foi crescendo, eu percebi que a comunicação também não fazia sentido e houve um distanciamento. E no meu caso, até um pouco maior, devido à questão de divórcio, né? Então, não ter a frequência diária com os meus filhos, então, pelo menos presencial, então isso gerou um distanciamento muito maior. Bom, aonde eu quero chegar com tudo isso? Chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, porque eu estava, de certa forma, perdendo a criação dos meus filhos, perdendo o contato com meus filhos, perdendo o que é mais valoroso na vida de um pai, na vida de uma mãe, que é curtir a presença dos filhos e ter os seus filhos ao seu lado, sentir o amor, sentir a conexão. Pilares que eu quero ressaltar aqui. Nós primeiros temos que ter o propósito, né? Temos a liderança com o filho, mostrar os valores para os nossos filhos, e com o propósito a gente tem que se gerar conexão na sequência, que é se interessar, trazer o seu filho para a sua vida e ele ter o sentimento de pertencimento do lar, da casa, da tua rotina, em tudo que você faz, até mesmo no seu trabalho, para ele entender exatamente como que funciona a sua vida, e o importante ele também entender como que o lar é sustentado através do seu trabalho e também muitas vezes da sua mulher também. Então é importante o filho se sentir parte da casa de uma maneira integral, não só na cobrança das atividades escolares, na cobrança das atividades físicas, seja qual for as atividades que você insere o seu filho, você também tem que fazer com que ele entenda de uma maneira 360 como funciona o lar. E o mais importante, para que você possa criar sentimento de propósito no seu filho, é preciso que ele conheça a sua história, para que ele entenda quais são as suas raízes, qual foi a sua criação e o que você deseja para o seu filho, qual é o propósito que você quer colocar no coração dele. Então, propósito, conexão e, por fim, a gente tem que fazer com que o nosso filho tenha o sentimento de servir, porque isso vai trazer também sentimento de pertencimento para ele. E o servir, ele pode fazer com tarefas simples dentro de casa, mas uma tarefa que seja feita em família,
como por exemplo, vai preparar um jantar, coloque o seu filho para te ajudar nessas atividades. Se ele já tem idade o suficiente para manejar uma faca, fazer alguma tarefa, ou pelo menos lavar uma louça, coloque ele ali integralmente, e não como uma meta para ele ter uma recompensa, mas que aquilo é valoroso, que é algo benéfico para que a família esteja unida, a família esteja junta, curtindo aquele momento. Você vai lavar, você vai ter uma louça, isso você pode utilizar para você fazer a questão do empreendedorismo, mas não pode ser uma moeda de troca constante, porque senão toda tarefa de casa ele vai sentir que ele só vai ser premiado quando ele concluir, e quando ele não fizer ele vai sentir que ele é um fracasso, porque ele não concluiu a tarefa e não houve recompensa. Então a tarefa tem que ser uma rotina do lar e algo que seja prazeroso em fazer. Então isso nós geramos os 3 pilares que eu acho que são fundamentais na criação dos filhos: propósito, conexão e servir. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, pai, hoje, refletir sobre isso na rotina do seu filho. O quanto você está gerando esse propósito, essa conexão e esse servir dentro da sua casa, dentro do seu lar. E se isso que eu estou dizendo faz sentido para você, ou você conhece algum pai, alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, encaminhe essa mensagem, deixa um comentário aqui embaixo, porque através disso nós vamos gerando mais conteúdos que façam sentido, que você possa ser um pai melhor e você possa ter uma família unida e cada vez mais direcionada dentro do propósito. Essa é a mensagem.